Olá, irmãos, estamos terminando a nossa série. Hoje nós vamos falar sobre uma vida de intencionalidade, o texto de Atos capítulo 4, versículo de número 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas maravilhosas que vimos e ouvimos. Esse texto fala da perseguição da igreja por causa do Evangelho. Pedro e João estavam anunciando o Evangelho de Cristo e eles foram levados às autoridades no Sinédrio e eles tentaram impedir que eles falassem do Evangelho, testemunhassem do Evangelho de Cristo, e eles disseram com toda a autoridade e ousadia: nós não podemos deixar de falar das maravilhas que ouvimos e que vimos. Nós já falamos sobre uma vida, uma nova identidade, já falamos sobre a nossa profunda intimidade com Deus, e isso automaticamente nos leva ao terceiro ponto, que é uma vida de intencionalidade. Talvez esse foi o ponto mais desafiador da vinda do pastor Ricardo aqui na nossa igreja, porque nós já vimos falando muito sobre a nossa identidade, sobre ter uma vida de intimidade com Deus, mas nós não chegamos nesse ponto, que é o ponto da intencionalidade. O que significa isso? Viver de forma intencional. Se nós cremos no poder do Evangelho, se nós cremos que o Evangelho é transformador, libertador, que Deus cura, Deus liberta, nós precisamos com ousadia orar pelas pessoas nesse sentido. Nós precisamos falar para as pessoas do Cristo que liberta. Tem muita gente oprimida, cruzando por nós o tempo todo e vivendo as suas angústias, e muitas vezes nós deixamos de falar daquilo que nós temos visto e que temos ouvido. Deus abriu os nossos olhos, abriu o nosso entendimento para o Evangelho, e muitas vezes nós retemos o Evangelho conosco. Então eu quero desafiar você a ter uma vida de intencionalidade, que você de fato compartilhe o reino de Deus, porque onde um cristão chega, o reino de Deus chega. E quando o reino de Deus chega, Jesus disse, quando João Batista perguntou se ele era o Cristo ou se eles haveriam de esperar por outro, ele disse: diga a João Batista que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os enfermos são curados, que os presos são libertos, e é anunciado o Evangelho do reino de Deus. Então esse é o sinal de que o reino de Deus chegou, que você tenha essa vida intencional, que você dê realmente testemunho de quem é Jesus na sua vida, porque o que as pessoas mais precisam é do nosso testemunho. Senhor, nos ajude a viver uma vida intencional, falando e demonstrando o reino de Deus onde nós estivermos. Não nos deixe, Senhor, omissos, não nos deixe negligenciar aquilo que nós temos visto e ouvido. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.